Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal? Já tô aqui, youtuber Lúcio Luciano, já tô aqui para mais um vídeo sensacional e extraordinário para todo o Brasil, para todo mundo, através do canal Lúcio TV e através da internet e rede mundial de computadores. É isso aí, Lúcio Luciano metendo a cara no seu celular para Santa Catarina, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Amazônia, Nordeste, sabe-se lá em qualquer país aí que você está vendo aí. Você está pesquisando aí com o seu celular, com o seu smartphone, achou o canal Lúcio TV? Muito obrigado. Desde já agradeço pela sua companhia, pela sua audiência. É isso aí. O canal Lúcio, o canal Lúcio TV sempre com conteúdo interessante aí, com conteúdo de interesse público aí, sempre aí, conteúdo é um prazer extraordinário produzir, fazer o canal Lúcio TV. É isso aí. E como vocês devem ter percebido, sexta-feira, então, como é que eu posso dizer? Terça-feira não publicamos vídeo no canal Lúcio TV no YouTube. Adiamos para quarta, publicamos quarta. E também sexta-feira não publiquemos vídeos e publiquemos daí publicamos então no sábado, esse vídeo que você está vendo aí, você está vendo, então você vai ver sábado de noite, no caso uma mudança aí estratégica aí no caso aqui no canal Lúcio TV, para se adequar bem os conteúdos aí. No caso, eu já falei no outro vídeo, já dei o spoiler que nós vamos pegar, vamos encerrar o ano Lúcio TV comecinho do mês de julho, de julho, né? E daí vamos voltar só daí depois das eleições, depois do, como é que eu posso dizer, do resultado do primeiro turno, se der segundo turno, depois do resultado do segundo turno. É isso aí, pessoal. Pessoal, vamos fazer o vídeo, porque esse vídeo aí é um vídeo bastante longo, então nós temos que fazer. No caso dos acontecimentos recentes aí a nível de Brasília, não se fala outra coisa na questão da condenação de Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos, né? E eu acho que foi, eu acompanhei no julgamento. O julgamento foi técnico, foi extremamente técnico. Ele teve direito à ampla defesa, como manda a Constituição, como manda a lei, né? Mas foi condenado, a 4 anos e pouco do regime semiaberto. E no caso, o que ele fez foi extremamente grave, né? No caso, ele estimulou, no caso, como é que eu posso dizer, estimulou interferência de um outro país estrangeiro, no caso, a coação, no curso do processo, na coação, como é que eu posso dizer, na intimidação em autoridades brasileiras do judiciário, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. E ele também pegou e também estimulou o tarifaço, prejudicou as suas empresas, a agricultura, as pessoas, o povo. Então ele, no caso, foi a Constituição, o que diz a lei, foi aplicado, no caso dele. No caso, é isso aí. É isso aí, então,
Vamos lá para o vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje, pessoal, o vídeo de hoje também é um vídeo polêmico, mas nós não vamos, é que nem eu falei, nós não vamos se isentarmos aqui no canal da TV de nenhum assunto. Nenhum assunto. Os mais espinhosos, os mais polêmicos que tenha, nós vamos falar. Vamos lá então, vamos lá para o vídeo de hoje então. Vamos lá então para o vídeo de hoje, vamos lá. Quais os fatores que motivaram os Estados Unidos a classificar as organizações criminosas como grupos terroristas e impor uma tarifa de 25% contra o Brasil, que pode chegar, no caso, né, a 30%, 35%. Então é muito grave isso aí. Nós vamos falar esse assunto aí. Vamos lá então. Vamos lá. O que motivou os Estados Unidos a classificar as organizações criminosas como terroristas e impor uma nova tarifa de 25% contra o Brasil? Vamos lá. Como foi amplamente divulgado por toda a imprensa tradicional e toda a imprensa digital da internet, recentemente os Estados Unidos classificou as organizações criminosas como grupos terroristas e anunciou a imposição de uma nova tarifa de 25% contra o Brasil. O assunto gerou grande discussão e polêmica no Congresso Nacional e no governo do Brasil, em partidos políticos e nos meios de comunicação. Para entendermos melhor o assunto, é preciso saber os motivos que levaram os Estados Unidos a classificar as organizações criminosas como terroristas. E os motivos que levaram os Estados Unidos a impor novas tarifas de 25% contra o Brasil. Como todos sabem, os Estados Unidos já vem monitorando as facções criminosas há muito tempo, tendo em consideração que as facções criminosas brasileiras estão presentes em vários estados norte-americanos. Os Estados Unidos reconhecem a periculosidade e o poder econômico das facções criminosas brasileiras. Mas, porém, recentemente, no começo do mês de junho, Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e visitou Donald Trump e Marco Rubio. E há fortes indícios o que tudo indica, Flávio Bolsonaro influenciou os Estados Unidos a classificar as facções criminosas em grupos terroristas, apresentando uma narrativa falsa e mentirosa, apresentando dados falsos sobre o tipo de armas que o crime organizado tem. Ao que tudo indica, Flávio Bolsonaro mentiu dizendo que o crime organizado tem tanque de guerra, helicópteros de guerra e míssil, como os grupos terroristas Estado Islâmico e Hamas. Com toda certeza, Flávio Bolsonaro também mentiu sobre a realidade das periferias, mostrando só o que era ruim. Fogo em pneus, bombas de gás lacrimogêneo, fogo em barricadas, fumaça, dando a entender que todos que moram nas favelas são membros de facções criminosas, e todos são criminosos. Flávio Bolsonaro também atacou a soberania nacional, estimulando um outro país a bombardear e atacar o território nacional. Como todos sabem, no começo do ano de 2025, os Estados Unidos vem investigando as práticas comerciais brasileiras. Os Estados Unidos alegam que a pirataria prejudica as empresas norte-americanas e alegam que o Brasil dá prioridade para empresas chinesas e orientais que praticam trabalho escravo.
nas suas práticas comerciais. Também alegam que o Brasil desmata para produzir. Também alegam que o Brasil cobra taxas mais altas de alguns produtos dos Estados Unidos. Donald Trump alegou que o PIX diminui o lucro das empresas norte-americanas, porém, recentemente, no começo do mês de junho, Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos e visitou Donald Trump e Marco Rubio, e há fortes indícios que Flávio Bolsonaro apresentou uma narrativa mentirosa e falsa sobre as práticas comerciais brasileiras e a situação do Brasil e os Estados Unidos na balança comercial. Flávio Bolsonaro conspirou contra o Brasil e estimulou os Estados Unidos a impor um novo tarifaço de 25% contra o Brasil, tanto é que, logo após a visita de Flávio Bolsonaro, os Estados Unidos anunciaram 25% de tarifas. O presidente Lula afirmou que Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro são traidores da pátria e conspiram contra o Brasil e atacam a soberania nacional. E disse que o Brasil não tem grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. O Brasil tem organizações criminosas que precisam ser enfrentadas e que nunca o Brasil investiu tanto em segurança pública. O presidente Lula também afirmou que se as milícias fossem classificadas como terroristas, quem ficaria preso nos Estados Unidos era Flávio Bolsonaro. Também disse que a segurança pública se faz com inteligência e seriedade e que o lugar de criminoso é na cadeia. Também disse que o Brasil tem plena capacidade para combater o crime organizado, basta inteligência e planejamento. Também afirmou que Flávio Bolsonaro atenta contra a soberania nacional quando estimula os Estados Unidos a bombardear o território brasileiro. Também afirmou que não há razão para os Estados Unidos taxar o Brasil em 25%, pois os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. E quem deveria estar taxando os Estados Unidos era o Brasil. O presidente Lula afirmou que Flávio Bolsonaro, através de interesses mesquinhos, tenta prejudicar o governo, mas na verdade prejudica o povo brasileiro. A deputada federal Gleice Hoffmann afirma que Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo fazem um discurso de pura demagogia quando falam em acabar com o crime organizado, pois Bolsonaro teve 4 anos de governo e não acabou com o crime organizado. O crime aumentou durante o governo Bolsonaro. A milícia se fortaleceu e o tráfico também. Afirmou que quem mais investiu no combate ao crime organizado e segurança pública nos últimos tempos foi o governo Lula. Afirmou também que Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro conspiram contra o Brasil e atacam a soberania nacional, instigando os Estados Unidos a bombardear o Brasil e impor tarifas contra o Brasil. Por isso, precisam ser responsabilizados. O deputado federal Pedro Kizai afirmou que Flávio Bolsonaro só estimulou coisas ruins para o Brasil. Na visita que fez nos Estados Unidos, estimulou que os Estados Unidos bombardeassem o território brasileiro, estimulou que os Estados Unidos a impor tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros, prejudicando empresas brasileiras, a agricultura brasileira e o povo. E com o reconhecimento das facções criminosas e terroristas, abre espaço para sanções contra o sistema financeiro brasileiro, na qual valores e ativos podem ser confiscados e congelados nos Estados Unidos. Também afirmou que Donald Trump não quer que o Brasil use o PIX, mas sim o Zelle. O deputado também afirmou que o PIX é inegociável e é dos brasileiros. O deputado federal Pedro Kizai também afirmou que Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro são verdadeiros traidores da pátria, que querem que o Brasil seja uma colônia dos Estados Unidos, mas o Brasil é um país soberano e precisa ser
respeitado pelo que é. Devido à grande repercussão do assunto, classificação de facções criminosas e terroristas, e um novo tarifaço de 25% trouxe no meio político e na sociedade, o canal Luz TV elaborou uma análise sobre o assunto. O youtuber Lúcio Luciano defende a tese de que o Brasil não possui grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, que age por motivação religiosa e mata por matar. Mas sim, o Brasil tem o crime organizado, que só existe por motivação financeira. Toda a atividade criminosa visa a lucratividade e o dinheiro. As facções criminosas não são classificadas como terroristas porque a Constituição brasileira classifica grupos terroristas aqueles que agem por motivação política, religiosa e que praticam a xenofobia ou discriminação étnica, racial, religiosa, que praticam o domínio através de ações terroristas violentas. Ou seja, matam por matar. Já o único objetivo do crime organizado é a lucratividade e o dinheiro. Ou seja, agem de maneira violenta quando algum atrapalha sua atividade ilícita e criminosa, diferenciando assim do terrorismo. Também há grandes evidências que Flávio Bolsonaro exagerou e mentiu quando se encontrou com Donald Trump e Marco Rubio, dando a entender que o crime organizado tem armas de guerra, como tanques de guerra, helicópteros de guerra e mísseis, como o Hamas e o Hezbollah, sendo que, na verdade, o crime organizado não tem esse tipo de arma, possui fuzis e metralhadoras. Também há grandes evidências que Flávio Bolsonaro passou uma narrativa falsa para os Estados Unidos, dando a entender que todos que moram nas favelas são traficantes e narcoterroristas, sendo que, na verdade, quem pertence ao crime organizado é uma minoria composta pela alta cúpula, chefes, gerentes, vendedores e soldados do tráfico. Sendo assim, a maioria das pessoas das favelas não pertence ao crime organizado. São pessoas pobres, vulneráveis, idosos, crianças, mulheres, ou seja, uma parte pertence ao crime organizado e a maioria não pertence. Ou seja, quando Flávio Bolsonaro pede para os Estados Unidos bombardear o território brasileiro, os Estados Unidos, se os Estados Unidos atacar as favelas, muitas pessoas inocentes, idosos, crianças, mulheres vão morrer. Isso prova que Flávio Bolsonaro não se preocupa com o povo brasileiro. Tenta prejudicar o governo do Brasil, mas coloca o povo brasileiro e o território brasileiro em risco. O presidente Lula afirmou que o combate ao crime organizado é uma prioridade e que o combate ao andar de cima do crime organizado é a asfixia financeira. É fundamental o crime se combate com compromisso, inteligência, seriedade e investimento. E que os estados que mais têm facções violentas e criminosas e o crime organizado são governados por bolsonaristas. E que, portanto, a culpa pelo aumento do crime é culpa do bolsonarismo, que é ineficaz no combate ao crime. Também há grandes evidências que Flávio Bolsonaro mentiu e passou uma narrativa falsa sobre as práticas comerciais brasileiras e a situação do Brasil e a situação do... como é que eu posso dizer? Passou uma narrativa falsa sobre as práticas comerciais brasileiras e a situação do Brasil e os Estados Unidos na balança comercial, estimulando os Estados Unidos a impor 25% de tarifas contra o Brasil, prejudicando o governo, as empresas, os agricultores e o povo brasileiro, com interesses mesquinhos eleitoreiros. Para finalizar, o youtuber Lúcio Luciano defende que o Brasil tem forças de segurança pública o suficiente para combater o crime organizado,
basta cooperação e organização, mas é necessário melhorar a qualidade das operações nas favelas e identificando quem faz parte do crime organizado e quem não faz. E não entrar atirando e matando todo mundo. Para finalizar, defendo que é necessário passar a narrativa verdadeira e os verdadeiros dados sobre as organizações criminosas e o funcionamento das favelas e os dados verdadeiros sobre a balança comercial entre Estados Unidos e Brasil e as práticas comerciais para os Estados Unidos. Eu estou bastante otimista que no próximo encontro entre o presidente Lula e Donald Trump os fatos serão esclarecidos e um bom acordo sairá, o que vai ser bom para todos e o que todos esperam. Então, já encerramos o vídeo aqui. Falei que ia ser um vídeo longo, é um dos vídeos mais longos já que eu já produzi esse aí. Então vamos ter que encerrar, senão vai ficar muito longo. Então, se você viu esse vídeo daqui, muito obrigado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dá aquela curtida maravilhosa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E aperta o sininho na opção todas aparecendo aqui no seu visor. Sempre que eu não postar o vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão. É isso aí, pessoal. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tudo de bom. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone, é o Lúcio Perrone.